entrevistando um especialista em aeromecânica. Qual o seu nome? Arthur Renato de Melo, Qual a sua profissão? engenhólogo. Em resumo, o que você faz? O engenhólogo, ele está para a engenharia como um clínico geral está para a medicina. Você tem alguma? Então, entre as especialidades, assim como o médico tem, mesmo sendo um clínico geral, ele pode ter várias especialidades, né? Ele pode ser um cardiologista, um ortopedista, coisa, e sendo um clínico geral. No nosso caso é a mesma coisa. O geólogo também pode ter algumas especialidades. Entre as que eu tenho, são poucas, mas seria em aeromecânica industrial, sistemas de pintura técnica e o tratamento de plásticos, né? Tanto os termoplásticos como termofixos, né? O senhor poderia me dizer o que é aeromecânica? A aeromecânica, ela se serve da movimentação do ar. Então, o ar prestando algum serviço para a gente. Isso normalmente é feito através de ventiladores, né? Inúmeros tipos de ventiladores, e também com sistemas de ventilação natural, onde você usa perfis aerodinâmicos, né? Como o caso de aerofólios, e aí você canaliza esse ar numa determinada velocidade, num determinado volume, com uma certa pressão, e aí esse ar vai te fazer algum serviço, né? Que é proposto num projeto. Então são equipamentos, por exemplo, antipoluição do ar, né? Onde você usa esses recursos para executar essa tarefa. Então a captação, por exemplo, captação e neutralização de particulados, de fumaça, de odores, calor. Então tem uma série de poluentes do ar, né, ruídos, que você pode fazer a neutralização disso através da aeromecânica, né? Como se realizam essas operações? Então, por exemplo, você pode ter, como eu falei, sempre a partir de um ventilador, né? Então você tem, por exemplo, uma canalização, uma tubulação que você pode criar um insuflamento de ar num ambiente. Esse ambiente fica com pressão positiva, onde você daí expulsa o poluente por por um determinado ponto. Imagina um fogão industrial, você tem uma coifa em cima. Essa coifa joga esse poluente através de um chaminé, joga isso para o ambiente externo. Então, quando você pressiona essa cozinha, por exemplo, o ar vai procurar sair por algum lugar. E o único lugar que ele vai encontrar é exatamente essa coifa que você tem em cima do fogão. Então ali ele arrasta o calor, o cheiro que você tem no ambiente, ali, aquele cheiro de gordura, de coisa. Ele arrasta isso e empurra para a coifa. E a coifa ou neutraliza ou lança isso na atmosfera. Geralmente, quando pensamos em ventiladores, o que nos vem à cabeça são os ventiladores domésticos, que usamos nos dias quentes e aqueles de teto. Existem muitos outros tipos de ventiladores? Muitos outros, muitos. Então, existe, por exemplo, são classificados como fossem famílias de ventiladores, né? Então, basicamente, você tem os ventiladores axiais, que é o caso desse ventilador para o dia de calor, ventilador doméstico, ventilador de teto, onde você tem uma hélice que gira acoplada num eixo, né? E depois você tem os ventiladores centrífugos, que são aqueles que têm um formato assim de caracol. A carcaça desse ventilador é como se fosse um caracol, lembra um caracol. E ali você tem um rotor que trabalha dentro dessa carcaça e ele aspira o ar por um lado e joga para o outro, né?
Então existem várias posições que ele é colocado. Isso tudo dependendo do projeto do ventilador, né? Seria basicamente assim um tipo limit load, por exemplo, é um ventilador centrífugo que tem pás ou curvadas para trás. Tem vários formatos de pás, dependendo do projeto do ventilador. E ele trabalha com pressões relativamente altas, não muito, mas de bastante volume e com pressões razoavelmente altas. Depois você tem o outro tipo, que é o ventilador Sirocco. Ele tem pás bem fininhas, como se fosse aquelas, o que o pessoal chama de ventoinha, de ventilação num carro, por exemplo. Então é um rotor com palhinhas bem pequenas. A característica dele é ser muito silencioso, ele trabalha com volumes grandes de ar, mas pressões pequenas. Ele tem pouca força, baixa potência, baixo nível de ruído. Então essas famílias são selecionadas em função do trabalho que ela vai executar. Entendeu? Parabéns, Arthur Renato. Você até a próxima entrevista. Muito obrigado. Estou Seja à bem-vindo disposição. sempre. Muito obrigado.